Boa noite, senhores vereadores, membros da mesa, nobres edis, funcionário da Câmara Municipal, pessoal que nos acompanha via redes sociais, boa noite a todos. Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do ano de 2020. Coloquem em votação a dispensa da leitura da ata da 16ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores que forem a favor da dispensa da leitura da ata citada, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Coloquem em votação as atas da 16ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores que forem a favor, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, que será feita, em sua maioria, de maneira sucinta, lembrando aos interessados que o inteiro teor das correspondências encontra-se disponível na Secretaria da Câmara. Senhor presidente, posso fazer a leitura da mesa? Sim, está autorizado. Boa noite, senhor presidente e demais colegas de mesa, vereadores aqui presentes. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Uma boa noite. 17ª sessão ordinária, 13 de outubro de 2020. Correspondências expedidas. Ofício 1520 CCJR do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Paulo Cândido Ribeiro, para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio, solicita documentações e informações. Ofício 170/2020 do presidente Matheus Zé da Silva e do vereador Fábio Luiz Santos Silva, para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio, reparo urgente em pavimentação asfáltica na rodovia Benedicto Gomes de Souza. Ofício 1620 CCJR do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Paulo Cândido Ribeiro, para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio, solicita documentações e informações. Ofício 17320 do presidente Matheus Zé da Silva e do vereador Fábio Luiz Santos Silva, para o deputado estadual Podemos Bruno Ganem, encaminha solicitação de emenda parlamentar. Ofício 17220 do presidente Matheus Zé da Silva e do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio, encaminhamento de proposituras da 16ª sessão ordinária. Ofício 17420 do presidente Matheus Zé da Silva para o secretário de Turismo e Desenvolvimento Valquíria Costa Ferraz Leite, deferido pedido de reunião. Ofício 17520 do presidente Matheus Zé da Silva para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio, solicitação. Ofício 17820 do presidente Matheus Zé da Silva e do vereador Paulo Cândido Ribeiro para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio, remoção de lombada da rua Racine Ferreira Venâncio. Ofício 17920 do presidente Matheus Zé da Silva e do vereador Paulo Cândido Ribeiro para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio, obras de drenagem urbana da área central. Correspondências recebidas. Ofício sem número, protocolo DER 1622979, 2020, do engenheiro Antônio Moreira Júnior para o vereador Paulo Cândido Ribeiro. Solicita informações sobre obras da SP 058. Altura do quilômetro 227 ao 300 até o quilômetro 230, 300 metros. Ofício 39120 GP do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Moção 2220. Ofício 39220 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Projeto de lei 31820. Certidão 17920 do cadastrista José de Paulo Fernandes para o presidente Matheus Zé da Silva. 18020 do cadastrista José de Paulo Fernandes para o presidente Matheus Zé da Silva. Requerimento do senhor Ildefonso Mendes Neto para o presidente Matheus Zé da Silva. Ofício 39720 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Envio de leis. Ofício 39320 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Envio de lei. Requerimento da assistente legislativa 2 para o presidente Matheus Zé da Silva. Ofício 40120 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva, PL 31920. Submeto a deliberação do plenário a inclusão na pauta dos projetos de lei 319 e 320 de 2020, protocolizado fora do prazo regimental. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente nos artigos 167 do Regimento Interno.
Senhor presidente, solicito que seja submetido ao soberano plenário a dispensa da leitura do inteiro teor dos projetos constantes de expediente, uma vez que a matéria irá tramitar na casa e seu teor está disponível no site da Câmara. Submeto ao plenário a dispensa da leitura dos inteiros teores dos projetos constantes da pauta. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Solicito fazer a leitura da mesma, senhor presidente. Sim, está autorizado. Peço a palavra. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Ofício 392-20 GP São Bento Sapucaí, referência projeto de lei 318-20. Mensagem justificativa. Tenho a honra de submeter, por intermédio da Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o anexo ao projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2021. Em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e Lei número 4.320/64. A peça orçamentária foi elaborada conforme portarias expedidas pelo Ministério do Orçamento e Gestão e pela Secretaria de Tesouro Nacional, que disciplinaram as classificações orçamentárias de receitas de despesas públicas e atendimento ao sistema Aldesp. Procuramos, no projeto de lei de orçamento para o próximo exercício, atender às normas legais em vigor, principalmente as citadas Lei 101/2000, Emenda Constitucional número 1496, combinada com as leis 9.394/96 e 11.494 de 2007. A Emenda Constitucional número 2900, combinada com a Lei Complementar 141/2012 e demais legislações pertinentes. A proposta orçamentária foi elaborada de acordo com os programas de governo estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo Plano Plurianual. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2021. Lembrando que o mesmo deverá ser desenvolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2020. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, os nobres vereadores, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Ronaldo Rivelino Venâncio, Prefeito Municipal. Ofício 401-20 GP São Bento Sapucaí, 7 de outubro de 2020, referência projeto de lei 319-20. Mensagem justificativa. Tenho a honra de encaminhar essa Igreja, caso parlamentar, o incluso projeto de lei 319 de 7 de outubro de 2020, o qual dispõe sobre a renomeação de logradores públicos do município e da outras providências. Tendo em vista a relevância e notoriedade das personalidades que darão nome aos logradores, preenche-se todos os requisitos que é para a apresentação deste projeto de lei. Em decorrência do exposto, o Executivo Municipal aguarda pela aprovação, já que unânime da matéria pelos nobres vereadores. Sem mais, por um momento, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Ronaldo Rivelino Venâncio, Prefeito Municipal. Projeto de Lei, Ofício 403-20 GP São Bento Sapucaí, 13 de outubro de 2020. Referência, Projeto de Lei 320-20. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e nobres vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação de votação dessa Igreja, caso parlamentar, o incluso projeto de lei 320 de 13 de outubro de 2020, que dispõe sobre autorização por alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente até o valor de R$ 12.000. A presente reformulação das dotações orçamentárias tem o intuito de abrir um crédito especial para fins de desapropriação de imóvel para a futura construção de um novo CDHU, de modo a atender as demandas habitacionais em nosso município. Nessa oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e ilustres vereadores nosso protesto de alta estima e distinta consideração, antecessamente, Ronaldo Rivelino Venâncio, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução 3/2020. Iniciativa, vereador Paulo Cândido Ribeiro, emendas, altera a redação do artigo 61 da Resolução 60, de 20 de dezembro de 2012, que instituiu o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Climática São Bento Sapucaí. Mensagem justificativa. Exposição de motivos. A alteração visa aumentar o número de reuniões ordinárias para o atendimento de demanda da população, passando de quinzenalmente a semanalmente. Pelo exposto, requeiro que, após devida consideração de cada um dos nobres edis, seja presente projeto de resolução aprovado pelo colégio plenário. São Bento Sapucaí, 7 de outubro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Projeto de Resolução 4/2020, iniciativa, vereador Jorge Luiz Pereira, Fábio Luiz dos Santos Silva e Matheus Zé da Silva. Emenda altera a redação do artigo 142 da Lei Orgânica Municipal da Estância Climática São Bento Sapucaí. Exposição de motivos. A alteração visa fomentar práticas esportivas de lazer do município ao estabelecer diretrizes a serem seguidas pelo Poder Público Municipal. Pelo exposto, requeiro que, após devida consideração de cada um dos novos edis, seja presente projeto de resolução aprovado pelo colégio plenário. São Bento Sapucaí, 7 de dezembro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, vereador que vos fala, Fábio Luiz dos Santos Silva, vereador Matheus José da Silva.
Indicação 10320, indica instalação de lombadas na rua José Antônio Freitas de Carvalho. Indicamos nos termos regimentais o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Rivelino Venâncio, para que providencie junto ao setor competente o desenvolvimento de estudo para a instalação de lombadas na rua José Freitas de Carvalho, uma vez que os condutores vêm imprimindo de maneira imprudente e elevada a velocidade do trânsito pela via, colocando em risco suas próprias vidas e os transeuntes da localidade, sendo que de extrema necessidade a adoção de medidas coercitivas para a redução de velocidade de trânsito local, ainda mais considerando que é elevado o número de munícipes que se utiliza da via para a prática de caminhadas, corridas e pedaladas. Justificativa. Na certeza de compreensão do prefeito municipal, seus esforços para sanarmos as questões, buscando minorar as dificuldades da vida e ampliarmos a boa prestação de serviço público, presto os devidos agradecimentos. Sala de sessão da Câmara Municipal em 7 de outubro de 2020, vereadora Josiana Cristina da Silva Costa e vereador que os fala, Fábio Luiz dos Santos Silva. Indicação 104/2020. Indica a ampla reforma do imóvel municipal, sede da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro do Serrano. Indica nos termos regimentais ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Rivelino Venâncio, para que providencie junto ao setor competente a adoção das devidas providências objetivando a implementação de ampla reforma estrutural do imóvel municipal, hoje utilizado como sede para a Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Serrano, uma vez que a estrutura deste está deplorável, perfazendo verdadeiro descaso com a entidade que somente traz benefício à população local, além de que os reparos do imóvel não demandam um gasto de alta monta e irão devolver a vida às atividades da associação. Justificativa, na certeza de compreensão do prefeito municipal e seus esforços para sanarmos as questões, buscando minorar as dificuldades da vida e ampliarmos a boa prestação de serviço público, presto devidos agradecimentos. Sala de sessões da Câmara Municipal, proposto em 7 de outubro de 2020, vereador Matheus Zé da Silva. Passamos ao uso da tribuna livre, 5 minutos para cada vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Matheus José da Silva. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da tribuna livre. Peço a palavra. Está autorizado. Então, venho aqui novamente cumprimentar os senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha via redes sociais. Hoje a Câmara Municipal acabou recebendo um ofício do prefeito municipal a respeito desses problemas que vem acontecendo pela falta de água no município. E a Arcesp respondeu ao ofício do prefeito municipal e vou ler para vocês a resposta do prefeito e depois esse ofício está disponível aqui na Câmara para quem quiser se inteirar realmente do assunto, está disponível na Secretaria da Câmara Municipal. Ofício 404/2020, GP, São Bento Sapucaí, 13 de outubro de 2020, referência e informações a respeito do serviço de saneamento básico no município de São Bento Sapucaí. Senhor presidente, apresento inicialmente cordiais cumprimentos. Venho por meio deste apresentar informações a respeito do serviço de saneamento básico em nosso município disponibilizado pela Sabesp. A Prefeitura solicitou esclarecimento via ofício para a empresa Sabesp e também para a Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, perante a falta d'água constante em alguns bairros do município no início do mês de setembro. Em retorno, a Arcesp apresentou o relatório de fiscalização e laudo constatação técnica, bem como relatório da prestação do serviço durante os anos 2018 até 2020, que segue em anexo. Certos de podermos contar com mais uma vez, com a sua valiosa atenção, disponibilizamos-nos com os nossos elevados protestos. Então é somente para informar a população que está havendo cobrança. E eles responderam o ofício. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas não está tendo cobrança por parte do executivo, por parte do legislativo. Está havendo cobrança sim. E a gente espera também que a Sabesp, a gente sabe que é uma empresa mista, mas a gente sabe que a falta de água dentro de um lar se complica muito, principalmente nesse período de pandemia, aonde as recomendações são que as mãos sejam lavadas com uma certa frequência. Então, está sendo cobrado sim. E esse ofício a gente vai ler, vou conversar com o jurídico amanhã,
e a gente vai analisar o conteúdo da resposta do ofício que a Arcesp emitiu para o prefeito municipal de São Bento do Sapucaí. Então está sendo cobrado. E a gente espera que, na medida possível, a Sabesp dê uma resposta para a população com o êxito do trabalho realizado por eles. A gente sabe que acidentes acontecem, mas que esses acidentes possam ser minimizados de uma forma o mais rápido possível. E o vereador também, Fábio, vem cobrando com uma certa frequência, muitos aqui dos vereadores também, às vezes conversa até particular com o Thales, que é o gerente hoje operacional da Sabesp, que São Bento do Sapucaí. Então amanhã a gente vai analisar melhor essa resposta do seu ofício e também, sendo possível, a Câmara também com os esforços junto do Executivo para que esse problema possa ser resolvido. A gente sabe que é uma tubulação de 40 anos, a gente sabe que é uma tubulação que infelizmente sempre vai dar problema, mas que eles possam, de uma forma ou de outra, trabalhar em cima disso para que isso não venha acontecer de uma forma frequente. Nobre vereador, só se eu puder fazer uma breve colocação, por favor? Sim, estou autorizado. Essa falta de água, na minha opinião, na minha humilde opinião, e acho que todos devem concordar, e quem for da área, com certeza alguns estudos devem comprovar isso depois. Há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha as moradias que a gente tem hoje no bairro do Paiol, que é a principal captação de água nossa de São Bento, da Cachoeira dos Amores. E devido à mudança climática, essas minas d'água, né, que a gente costuma falar, muitas delas vieram a diminuir o volume de água e, consequentemente, a cachoeira também diminuiu esse volume de água. Então, muitas vezes, ao invés de meter a culpa na empresa, na prefeitura, que se faça um estudo dessa região, que busque outras alternativas, ou um reservatório maior, ou então em outra localidade que possa suprir isso aí. Porque, infelizmente, desse estágio que a gente está para frente, eu vejo isso há 15 a 20 anos daqui para frente, teremos falta de água. Isso que São Bento possui várias nascentes, é um berço, né? Sempre tem o bairro do Serrano também, mas a minha principal colocação seria essa. A quantidade de moradias que foram feitas, desordenadas até, muitas das vezes, a maioria, e que isso dificulta hoje a retirada dessa água que antigamente para a gente era abundante. Então, essa colocação é válida, esse ofício é válido, mas que a gente busque alternativas futuras para que nossos filhos e nossos netos não tenham problema quanto a isso. Obrigado. Sim, com certeza. Só que a gente vê assim, uma empresa no porte da Sabesp do estado de São Paulo hoje, ela já tem que prever algo futuro, não é verdade? A gente está certo, a gente tem um rio que passa pelo município. Talvez seria uma situação de emergência, sim. Mas se realmente lá atrás tivesse tido respeito com o dinheiro público, e se esse lago tivesse feito, hoje seria um reservatório natural que o município teria. Mas, infelizmente, brincaram com dinheiro público e hoje a gente pode ter essas consequências. A gente sabe que hoje um dos motivos está sendo a captação de água, porque eles têm que captar um volume, porque não vai puxar toda a água do rio do Paiol Grande. E a gente sabe que isso realmente é sério. Então, mas que a empresa, a Sabesp, já possa trabalhar em cima disso, que realmente segurar o crescimento de um município é difícil. E tem que já ter análise de projeto, de cálculo, a população está crescendo, tem que ver aonde que vai buscar essa água, o que vai fazer, porque vai chegar uma hora, realmente vai faltar. Só uma parte, vereador, se você me permite? Sim. Eu concordo com a colocação sua, principalmente com a colocação do colega vereador Alencar. E não só a Sabesp, eu acho que vai um pouco do ser humano também, né? Lógico que todos querem vender seu terreninho, todos querem, né,
fazer esse loteamento. Mas hoje a gente vê vários bairros, vou falar em principal o bairro do Paiol Grande, Paiol São Pedro, mais direcionado ao bairro Sertãozinho, onde já está em falta de água, onde a gente vê pessoas levando água às vezes de trator. Então é um caso que a gente tem que se preocupar sim, não só a Sabesp, com a nossa população, né? Hoje tem casos lá que estão furando poço, né? Não estou falando que o caso é de agora, mas já teve várias pessoas que furaram o poço, e aquelas minas que já estavam secando, acabou secando. Porque a pessoa vai lá, faz um poço de 200 metros de profundidade e acaba secando várias minas do local. Às vezes o dinheiro conta muito, mas às vezes ao redor conta muito mais. Então antes da gente tem que fazer um estudo, né? Não que vai proibir todo mundo, mas a gente tem que pensar já no futuro. Porque se hoje está faltando água constantemente, inclusive agora com falta de chuva, imagine daqui 2, 3 anos, e não é muito longe não. E isso eu estou falando para vocês, que eu moro no bairro do Paiol Grande, 12 meses, quase 3, 4 meses por ano está faltando água, a água está escassa. Imagine daqui 2, 3 anos, não somos contra de pessoas imorais, eu acho que pessoas vêm somar, acho que todo mundo, de acordo com a lei, acho que tem que vender seu terreninho, porém a gente tem que pensar de uma forma de assegurar isso aí. Senão, daqui a pouco, a população vai estar sofrendo de forma geral. Não só na cidade, como também na população da zona rural. Obrigado. É isso. Também gostaria de fortalecer um pouco essas associações de bairro, né? Hoje ela vem ganhando muita força. Eu vejo hoje no Serrano, até tem uma indicação protocolada ali, e a gente vê que está realmente dando força para as pessoas do bairro, dando voz. Eu acho que isso é uma política bonita, uma política transparente. A gente vê trabalhos interessantes. Assim que o próximo executivo possa realmente findar esse compromisso com essas associações de bairro, aonde hoje deu-se uma cara, em muitos bairros hoje, a gente vê a do bairro do Espinheiro, o bairro do Quilombo, a do bairro de Serrano hoje, tem um trabalho fantástico, do Baú. Então, realmente que os agentes públicos hoje possam ter um carinho especial por essas associações de bairro, aonde muitos problemas são resolvidos lá às vezes. Não precisa chegar tanta informação para o executivo, para o legislativo. Às vezes, filtrar um pouco essas informações ajuda na administração. Então, eu gostaria até que o prefeito municipal desse uma atenção hoje, principalmente para o prédio do Serrano, onde um prédio que não está bonito, está feio, e merece um carinho, merece uma atenção, não somente para do Serrano, mas para todos daqueles que fazem do município a possibilidade de ser melhor. Segundo vereador inscrito, o vereador Jair Matias de Oliveira. As palavras, senhor presidente. Conceda a palavra. Boa noite, colegas vereadores. Rádio Câmara está ouvindo nós nesse momento. Uma boa noite a todos. Funcionário dessa casa que está com nós nesse momento. Eu queria, nessa noite, agradecer nosso prefeito por mais uma obra realizada lá no bairro do Sítio. Está de parabéns mais uma vez pelo trabalho que vem fazendo para nós. Eu acho que não é fácil governar um município, mas quando a gente tem vontade de trabalhar, não é difícil. Então, o bairro do Sítio está de parabéns. Hoje, acabou de fechar a obra que ele prometeu para nós. Eu sempre vim defendendo esse homem dentro dessa casa de lei, sem interesse algum, por respeito à pessoa dele.
como um homem público também, como nós. Talvez o povo não entenda, não vê o trabalho que ele vem fazendo no nosso município. Porque talvez não saia para o município para ver, mas a gente que está andando no município, a gente vê. E outra também, estou fechando essa casa de lei com 8 anos aqui dentro, com o maior orgulho de ver o trabalho desse prefeito. Eu acho que tem colegas vereadores aqui dentro dessa casa, muito mais velho que a gente, tem mais novo. Mas hoje dá gosto de você ir nos bairros e ver as estradas do bairro, a gente que está. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que São Bento pode só melhorar. Você entendeu? Pode só melhorar pelo nosso trabalho político. E é onde que nós fazemos parte de tudo isso. Essa Casa de Lei sempre está aprovando os projetos, para a melhoria do nosso município. Talvez as pessoas não vejam isso, o nosso trabalho, não reconhecem o que a gente faz dentro dessa casa. Mas se a gente não assinasse esses projetos, nada disso aconteceria. Então eu falo para vocês, estou de parabéns para o secretário de obra nossa hoje, um homem que foi criticado muito, até chegaram a falar que nunca trabalhou na vida. E hoje o homem está mostrando para nós, para o nosso município, que ele não recebe o dinheiro dele lá no fim do mês sem fazer nada. Se ele recebe, porque ele está trabalhando. Que é o nosso amigo Fofinho. Então eu acho que tinha até fazer uma moção dentro dessa casa para esse rapaz. Porque não é fácil aguentar a população em cima da cabeça, principalmente um secretário de obra. E o homem vem fechando esse ano com chave de ouro. Então é isso, gente. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Falar mal da vida dos outros é fácil. Falar o bem é difícil. Mas a gente tem que acreditar que ainda existe homem de palavra. Talvez a gente passe por muitas coisas na boca do povo, até de uma mal pessoa. Mas nós temos que tirar de letra isso. Essas pessoas que criticam nossas vidas, até por nós sermos vereadores, são gente pequena. É gente muito pequena. Que às vezes perde o seu tempo de fazer alguma coisa de bem para fazer um mal para os outros. Então eu acho que a vida da gente é assim. Para dar uma pedrada no amigo é fácil, mas para sentir a dor da pedra é difícil. Então eu acho que isso eu tenho para dizer para vocês essa noite. Vamos fechar esse resto de ano na bênção de Deus. Se nós não fizemos bem para alguém, ou se magoamos alguém, está na hora da gente pedir perdão. Que o perdão vem de Deus. E tudo é de Deus, nada é de nós. Nós apenas achamos que somos melhores uns com os outros. Mas no fundo, nós não somos nada em cima dessa terra. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode estar em outro lugar. Talvez nem podemos chegar no lugar que a gente merece chegar. Mas tudo fica por aqui. Então eu acho que o respeito um pelo outro está em primeiro lugar. Então eu deixo esse relato essa noite. Muito obrigado aos colegas vereadores. Que Deus abençoe nós dentro dessa Casa de Lei. Hoje, aonde que nós estamos, na outra campanha nossa, às vezes até sendo criticado por muitas pessoas. E a gente está aguentando tudo calado. Porque a gente não pode levantar as vozes com nossos eleitores. Mas eles podem falar o que quiser para nós, porque talvez eles tenham direito de falar. E nós não temos direito de retrocar, porque daí estão dentro da casa deles. Então é isso, gente. Uma boa noite. Deus abençoe nós. Um bom trabalho para nós, para que nós possamos morar esse resto de ano dentro dessa casa com a bênção de Deus. Tá bom, gente? Obrigado. Uma boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Jorge Luiz Pereira. Presidente, peço a palavra. Você da palavra. Senhor presidente, membros da mesa diretora, boa noite.
Nobres vereadores, companheiros de plenário, boa noite. Aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais e munícipe Alexandre Dias, tenham uma boa noite aí. Os motivos, então, senhor presidente, que me trazem então esse pequeno expediente, primeiro é falar, né, reforçar essa questão da água, questão extremamente importante, haja vista que já em 2010 a ONU ela declara que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial. Então declara a ONU, as Nações Unidas, lá em 2010. Apesar de ser algo tão óbvio, né, para todos, à época dessa votação, né, 41 países se abstiveram e 29 países se ausentaram da votação, né? No caso nosso aqui específico, São Bento do Sapucaí, temos ali o bairro do Paiol Grande e a bacia do Paiol Grande como a principal bacia que abastece o município. O poder público, em parceria até com o poder judiciário, né, fez um trabalho lá de se instalar fossas sépticas, um trabalho de conscientização em campo, no sentido de preservar as minas. É claro que a gente espera que a bacia do Paiol Grande possa abastecer o município durante muito tempo ainda. E que não possamos recorrer a uma outra bacia, como por exemplo a bacia hidrográfica ali do bairro do Serrano ou do bairro do Manjolinho para poder abastecer. Mas a gente tem que pensar lá no futuro. Então cabe sim a Sabesp pensar lá na frente, elaborar um estudo técnico a médio e longo prazo para que, se alguma eventualidade ocorrer, possa ter então esse já estudo feito e possa ter dinheiro em caixa para se concretizar as obras caso precise, né? Então, a preocupação, eu digo que isso foi só uma preocupação minha, mas também dos nobres companheiros, essa questão do saneamento básico. Haja vista que essa Casa de Leis, ela impetrou inúmeros ofícios da Sabesp, inclusive essa obra que está sendo realizada pela Sabesp tem em muito a contribuição dessa Casa de Leis, um investimento de 2,5 milhões de reais, no sentido então de se ampliar o saneamento básico para o Campo do Monteiro, o sítio JK e ali a Vila do Serrano, né? Ainda falta muito a ser feito para com os bairros, há muito ainda a ser feito, né? E tomara que a próxima Câmara também Municipal e o próximo Poder Executivo possa pensar no saneamento básico como essa política de um direito universal e que oxalá 100% da cidade possa ser atendida com o tratamento adequado, assim como a carta da ONU. Mas cabe aqui reforçar, né? Cabe também ao Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira um estudo aprofundado. Eu estive presente durante praticamente 1 ano e meio nas reuniões do Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, lá em Campo Jordão, e lá há uma preocupação muito grande em se preservar a bacia do Fojo e se buscar uma outra alternativa para o abastecimento de Campo Jordão, além da bacia do Fojo. O mesmo, penso eu, que cabe para com a preservação da bacia do Paiol Grande e a busca por uma nova alternativa para o abastecimento da cidade que fosse além da bacia do Paiol Grande, né? Então, caberá aí um ofício, né? Eu gostaria que os nobres vereadores pudessem me acompanhar nesse ofício à Sabesp e ao Comitê de Bacias Hidrográficas para que façam o levantamento e estudos necessários para que se busque uma alternativa de captação e tratamento de água além da bacia do Paiol Grande, né? Uma segunda questão aqui, senhores vereadores, trata do orçamento, né, de 2021. Tenho aqui em minhas mãos o orçamento enxuto, um orçamento de 30.460.000 reais para todo o ano de 2021. O Poder Executivo que virá vai ter que ter muita sabedoria, essa é a palavra necessária, para tratar desse orçamento, né, da melhor maneira, com a melhor economia possível,
porque eu penso que, passado esse período pós-pandemia, haverá uma ressaca, né? Então, creio que o próximo chefe do Poder Executivo deva enxugar muito a máquina pública, buscar outras formas de arrecadação, né? E trabalhar esse orçamento enxuto de 30 milhões 460 mil de forma mais sábia possível, né? Só para fechar, senhores vereadores, tenho aqui a ata da última reunião do CMDT, do conselho que trata, então, do desenvolvimento territorial do município, né? Temos aqui 32 propostas de alteração do plano diretor. Isso foi muito bem discutido. Gostaria até de bater na tecla da seguinte questão. Havia lá uma reunião, na reunião, a mudança de nomenclatura de determinada família que detinha uma determinada extensão territorial. E foi tratada de forma extremamente técnica, não foi tratada de forma política. Porque o que havia no passado era o seguinte, era da família X? Não. Essa família é família política, é meu rival político, então vamos colocar obstáculos. Não, isso não ocorreu na última reunião do CMDT e nunca ocorreu, pelo que eu tenho conhecimento, das reuniões do CMDT, né? Então isso é muito bom, porque o item subsequente era da família rival politicamente da outra. Então, quer dizer, isso foi tratado de uma forma muito técnica, e o que estava em voga nas reuniões do CMDT era justamente o desenvolvimento das políticas públicas que levassem ao desenvolvimento do território de São Bento do Sapucaí. Então, como eu disse na sessão passada, isso vai chegar ao nobre presidente da Comissão de Constituição e Justiça, aqui no momento vindouro, Paulo Cândido Ribeiro, fará as audiências públicas. E só queria dizer isso, foi tratado de forma extremamente técnica, essa questão política em nenhum momento foi levada em consideração nas reuniões do CMDT, e o que está em jogo nessas propostas de alterações é pura e simplesmente o desenvolvimento do município, né? A última questão, senhor presidente, essa já vou encerrar realmente, cobrar novamente o Poder Executivo por essas obras no centro da cidade. Vimos que tivemos aí um feriado prolongado aí, mas deixou a desejar um pouco a Cielce, deixou aquela rua Marilângela ali travada, poderia ter uma maior consideração com as pessoas que moram lá, e se abrir o buraco, tenta se fechar o mais rápido possível, né? Dá uma péssima impressão, porque se pipocam obras para tudo quanto é lado, né? E fica uma impressão ruim para o município e para as pessoas que visitam o município, né? Então procura fechar. Agora já estamos percebendo que há o recapeamento da Avenida Rubião Júnior, isso é muito bom, né? Parabenizar também o Executivo pela obra que está fazendo na abertura do calçadão, mas novamente vem aqui puxar a orelha do Departamento de Obras do município, para cobrar a empresa, a Cielce, que quando se abrir um campo de obra, um canteiro de obra, possa rapidamente concretizar aquele canteiro de obra e, assim, possa partir para outro canteiro de obra. Tratar as coisas com excelência, é assim que tem que ser, né? Então essas são as minhas considerações. Obrigado a todos pela atenção dispensada. É tudo, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Altino de Paulo Salgado. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, membros da mesa, novos colegas vereadores, munícipes aqui presentes, uma boa noite. Boa noite aí aos funcionários dessa casa, aqueles também que nos acompanham através da Rádio Câmara e Facebook, também uma boa noite. Foi citado a questão da água, né, do nosso município, uma questão bastante relevante, em começar a bater nessa tecla realmente, né, como disse o vereador Alencar, você vê lá no Paiol à noite, parece uma cidade, né? Parece uma cidade naquele morro, tudo iluminado. Então, é uma preocupação bastante grande e é uma coisa para a próxima administração, como a gente já está dando o pontapé inicial de cobrança e vamos tentar sempre estar acompanhando junto com a administração para que tome certas providências quanto à captação de água. Dividir, talvez, né, o peso do Ribeirão do Paiol
dividir em outras áreas, né? Que a gente tem o Serrano, tem que ir bairro do Manjolinho, também tem. A questão de moradias, de venda de terreno, né? Também é uma coisa bastante preocupante, né? Que as pessoas vão comprando sempre nas cabeceiras, onde tem as nascentes, aí vai cada vez complicando mais. E também, não falar também que o tempo também não colabora mais, né? Você vê lá no bairro do Torto, a gente vê, tinha um ribeirão que descia por lá, que sem chover você tinha que pensar para passar por ele. E hoje, você coloca uma manilha lá, pega toda a água. Então, está ficando escasso, tanto por parte de consumo, né, de aumento da população, aumento de construções, ainda mais também o tempo nosso não colabora. Mas é uma questão bastante relevante, como diz o vereador Alencar, todos os vereadores que falaram aí, que precisa tomar um certo cuidado, que daqui a pouco a gente acaba ficando aí sem abastecimento de água na nossa cidade, que é bastante difícil, né? Esses dias vivendo aí no rio que desce do Paiol, você vê o pouquinho de água que está descendo, né, no Ribeirão, quando estava esses dias mais seco aí. Então é um negócio sim para pensar, uma administração próxima que vinha aí, se preocupar com isso, né, tentar melhorar da melhor forma possível, juntamente com a Sabesp, né, para poder, se Deus quiser, futuramente não acontecer uma coisa mais pior. E segundo fato também, senhor presidente, só para agradecer também, né, as estradas rurais lá do Expedito Cândido Rodrigues, vários trechos das estradas lá do Baú, do bairro do Torto, foram assim arrumados. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas isso é dever de fazer. Mas a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, também de agradecer pelo trabalho que foram feito, né? E também, por exemplo, como foi citado semana passada, a questão do lixo na Vila dos Onofre. A pessoa que cita é o maior produtor de lixo que tem lá. Ele que produz mais lixo. E aí, está na véspera do caminhão passar, aí coloca lixo, tira a foto e põe no Facebook. Isso é uma vergonha para o próprio bairro, para o próprio munícipe que está fazendo isso. Não tem a consciência que o caminhão vai vir pegar na segunda-feira, ele não consegue então armazenar seu lixo e coloca simplesmente lá para poder tirar foto e badernizar tudo, né? Conversei com o prefeito, a questão que poderia estar passando de 8 em 8 dias naquele local, né, para melhorar aí a coleta do lixo, mas lixeira, ela não é depósito de lixo, ela é uma coleta de lixo. E simplesmente o caminhão passa e vão lá e já joga tudo de novo, sabendo que daqui 8 ou 10 dias que vai passar novamente. Então, é uma situação difícil, né? Tem gente que não tem consciência, não tem consideração na questão do lixo. O caminhão passa, faz a coleta, simplesmente volta e joga tudo de novo. Aí começa a reclamar de tudo, né? Então, é bastante complicada essa situação. Um outro assunto, senhor presidente. Também questão das luminárias, graças a Deus, né? Tem uns pontos, estão colocando aí para as roças, atendendo aqui o Morro Grande, Manjolinho, aí tem uns pontos que tem isso aí na Urtiga, que está acontecendo essa troca de lâmpadas aqui na cidade, e os pontos da cidade estão indo para a zona rural. Isso é muito importante, por quê? Porque a população já paga por isso, né? Então, muitos pagam e não tem esse benefício. Então, é muito importante que o investimento do executivo seja cada vez maior na zona rural, onde não tem essa iluminação que a população paga, né, por isso, e não tem esse benefício. Mas está acontecendo, graças a Deus, devagar está indo, então eu espero que continue, né, agora e na próxima gestão, investimento mais na zona rural, em parte de iluminação pública, né, que as pessoas pagam e não tem esse benefício. Então, graças a Deus, está começando a acontecer, está começando a expandir, mas precisando melhorar ainda mais. Fica aí já, né, uma dica para a próxima gestão, pegar firme nesse sentido, porque arrecada, né, a taxa de iluminação pública. Então, investir em iluminação, isso é muito importante. E uma outra coisa, até o vereador Jorge participou disso aí, que foi uma vergonha, aquele carro que a gente doou, né, fez um termo de concessão de uso para o Recanto São Benedito, a qual foi preciso o próprio Recanto ir lá e retirar esse carro para poder consertar. Por quê?
má vontade de funcionário. Não faltou, talvez, empenho do prefeito municipal, do executivo, mas falta de vontade. Nós aprovamos a lei aqui, eu acho que faz uns 3 meses, não, vereador? Eu acredito que seja por aí. Já ia entregar na outra semana o carro. E aí, até hoje, nada. Então, o que foi preciso fazer? O próprio Recanto pegou-se o carro no guincho e levou no seu mecânico para poder consertar e vai arcar com as despesas. Tudo bem. Mas olha a falta de consideração, né, de um funcionário que trabalha, às vezes com má vontade, e aí você não consegue nem dar a punidade que merece, né, uma questão disso aí. Porque o carro ficou lá 3 meses para conserto e não conseguiu sair o carro. Infelizmente, tiveram que tirar o carro para poder arrumar. Mas, arrumando, se Deus quiser, vai ser bem servido, né, para o Recanto São Benedito. Então, senhor presidente, fica aí essas minhas colocações, né? Boa noite a todos e meu muito obrigado. Só fazendo a complementação na sua fala, realmente a troca de iluminação de LED no município deu uma nova visão para o município, né? A gente vê que vai ser mais econômico e com mais qualidade. Certo. Isso é um trabalho bem feito. A gente vê que a diferença é muito grande hoje de uma lâmpada comum para uma lâmpada de LED, né? E a gente vê até que a segurança vai aumentar um pouco mais com essa troca de LED do município. A gente sabe que não vai ser trocado todos pontos, né? Foram comprados 300 pontos e a gente sabe que o município 450 pontos e a gente sabe que a demanda é muito mais, mas a gente sabe que pelo menos um passo já se deu e se deu para o melhor. Eu acho que isso é importante. Então, a gente vê hoje na Vila Nossa Senhora Aparecida a diferença, parece que a gente está quase que de dia, então foi certeiro. Eu acho que quando um homem público trabalha com a intenção para um bem de todos, é muito válido. Eu acho que um homem público que pensa somente às vezes voltado para si, talvez não é merecedor de chamar de homem público. Verdade. Eu acho que a gente não acerta tudo, mas um homem, um agente público, tem que pensar para um bem de todos. Eu acho isso é bonito. Isso é bonito dentro do campo político. A pessoa acha que às vezes, muitas pessoas, a gente às vezes entra dentro do campo político para tirar benefício próprio. Nunca tive esse pensamento e nunca terei. Porque quem tem coragem de levantar cedo e sair trabalhar, não precisa de coisas voltadas para esse lado. Então eu penso assim, um agente público não dá para acertar tudo. Ele não consegue acertar tudo, porque não é possível. Mas deve de lutar para que isso seja certeiro. E a gente tem que ter a consciência que todos nós erramos, nós não somos perfeitos. Por isso não dá para exigir a perfeição do outro. Por isso não dá para exigir a moral do outro, se a gente mesmo, às vezes, não tem a mesma moral. Somente Jesus Cristo foi perfeito e somente Jesus Cristo é perfeito. Às vezes, o ato de condenar fica agora, especialmente nesse período, aonde o nervo vem assim da flor da pele, ali a santidade parece que brota dentro do coração das pessoas. Calma, a gente tem uma vida, a gente já viveu algo, e hoje as pessoas nos condenam, outros são absolvidos. A gente vê, esse é o campo político. E a gente tem que estar preparado para isso. Sofremos críticas e talvez criticamos também. Por isso não dá para condenar um ao outro. Então, realmente a fala certeira das lâmpadas dessa cidade, uma nova visão, uma nova direção. E é isso aí. Eu acho que um homem público
deve de se pensar para um bem-estar de todos. Se não for, não está no caminho. Senhor presidente, oi? Só para encerrar então, já que você falou também na questão da iluminação, como foi questionado também os valores dessas lâmpadas. Quando você tem pela internet, talvez aí, a faixa de R$400, essas lâmpadas custaram aí em torno de R$700 a R$800, né? Mas só que tem 5 anos de garantia, a qualidade, a porcentagem de claridade dela é totalmente diferente da que você encontra hoje pela metade do preço, né? Então, é um produto de boa qualidade. Então, um produto de boa qualidade também exige aí um preço maior. Pode... Senhor vereador Altino, se Vossa Excelência me permite fazer uma parte, já que eu fui citado, né? Primeiro, eu gostaria de falar sobre essa questão do Recanto São Benedito. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nobres vereadores que foram sensíveis a essa questão do Recanto São Benedito, uma vez que fiz parte, durante muito tempo, ali da diretoria do Recanto São Benedito, tive que me afastar por uma questão eleitoral, e é muito triste quando você vê um carro no guincho saindo, guinchado, e ter esse carro levado a um mecânico particular da iniciativa privada, sendo que o próprio mecânico, eu vou citar nome porque são 2 mecânicos, o mecânico Joel poderia ter consertado esse carro lá. Então, foram praticamente 2 semanas para arrumar esse carro, não arrumava o carro. E quando você pensava que o carro seria liberado, porque a cobrança vem, né? Aí deixa cair uma chave dentro do câmbio, uma chave Allen, não sei por acidente, não sei o que aconteceu. Também não vou condená-lo aqui. Então, a gente espera que o servidor público, no caso em questão, o mecânico lá, pudesse executar o serviço da melhor maneira possível. Sabe, porque não é a diretoria, não é, sabe, não é uma questão política, são os próprios internos que precisam daquilo. Às vezes uma Kombi está levando ou buscando algum produto, vai um interno lá passar mal, precisa de um outro carro, não tem, sabe? Então, eu acho que faltou zelo por parte do mecânico Joel, faltou o espírito público nesse sentido. E realmente foi triste, mas espero que esse mecânico possa melhorar a sua postura perante a administração pública, porque já vieram reclamações, o senhor Rosalvo já veio aqui em 2 oportunidades já reclamando desse funcionário. Então, eu acho que faltou zelo para com a administração pública. Ali não foi uma questão política, foi uma questão realmente, não sei, de falta de zelo mesmo para com o patrimônio público em questão. O fato é que o carro está lá arrumando, logo haverá o termo de cessão formal do Poder Executivo para com a instituição, né? Uma outra questão levantada, serei breve por conta do à parte, essa questão também da iluminação pública, né? Hoje liguei para o Diego, que tratou do processo licitatório da iluminação pública, liguei também para o Ronaldo, liguei para a empresa que venceu o certame. Realmente foi bem esclarecedor a resposta, né? A primeira coisa, o primeiro item do certame é essa questão do produto, no caso a luminária, ela ter o certificado da ABNTT. Então isso faz com que empresas da China fossem desclassificadas, né? Porque é fácil ir na internet, Mercado Livre, acha uma luminária por R$299, por R$400, mas não é de alumínio, não é de pintura eletrostática, não tem a quantidade de luminance de 15.600 luminance que estava lá no certame. São empresas que vendem o produto, mas a potência da lâmpada é de 8.000 lumens, né? Então clareia bem menos do que essas lâmpadas aí. Indústria nacional, né? Empresa aqui de Santa Rita do Sapucaí, né? Que produz aí, então fomenta a nossa indústria nacional e tem garantia, 5 anos de garantia. Algumas deram problema, ligou para a empresa já fez a reposição como
como tem que ser feita. 50 mil horas é o tempo de duração dessas lâmpadas aí, né? Então, liguei, questionei sobre os valores, eles foram bastante esclarecedores, então isso evitou com que eu pudesse impetrar ali um requerimento pedindo informações sobre todo o processo licitatório, né? Mas são essas considerações que eu gostaria de fazer. Está aí um bem que está sendo desfrutado por grande parte da população. Esperamos que o próximo chefe do Poder Executivo possa dar continuidade com essa troca dessas luminárias e possa, consequentemente, levar as iluminações antigas para as zonas rurais e também, oxalá, um dia também levar essas iluminações de LED também para as zonas rurais. Obrigado pela parte, vereador Altino. É tudo, senhor. Isso é tudo, senhor presidente. Nosso vereador inscrito, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas de mesa, vereadores aqui presentes. Munícipe Alexandre Dias, seja bem-vindo, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Só para complementar, não vou falar muita coisa, mas é só para complementar algumas falas, e antes de começar a minha fala, né, lembrar da nossa mãe rainha, nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, no dia de ontem, e hoje também da canonização, um ano de canonização da Irmã Dulce, né. Só para começando a falar sobre os pontos de luz, né, a gente tem que prestar conta à população. Eu acho, se eu estiver errado, vocês me corrijam, eu estou vereador há quase 8 anos, eu acho que é o primeiro, nesses 8 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que eu vejo investimento em iluminação pública, sendo que esse projeto de CIP foi aprovado desde 2009. Então, é uma coisa que a gente tem que, sim, elogiar e vangloriar e pensar em melhorar cada vez mais. Eu concordo com o vereador Altino, vereador Jorge. Eu acho que tem que melhorar. Hoje, se for comprado, estão sendo trocados, até a conclusão, 300 postes de luz com iluminação de LED. Até perguntaram aqui nas redes sociais, mas e o projeto da praça existem luzes? Está no projeto, né? Talvez quando se fez o projeto, porque o projeto não é que é feito hoje, vai ser feita a obra ontem. O projeto pode ter sido feito bem lá antes. Né? Não tinha se pensado em iluminação de LED. E foi uma ótima essa iluminação de LED. Né? Então, trocando esses 300 pontos de iluminação de LED, que já deveria ter sido há tempos, inclusive dinheiro de iluminação pública já foi usado até para pagar folha de pagamento de funcionário público, hoje, além de trocar os 300 pontos de iluminação de LED, esses 300 que estão sendo substituídos, essas convencionais, estão indo para a zona rural. Porque além desses 300 postes, dessas 300 luminárias que foram trocadas, foram comprados também 150 braços. Ficarão mais 150 lá com as luminárias na prefeitura, assim que tiver o orçamento, que tiver, poder ser encaminhado também para a zona rural. Que eu acho que todos pagam, todos necessitam de uma iluminação, uma segurança. Aumenta a segurança do bairro. Né? Ainda acho mais. Ao invés da prefeitura comprar o braço, eu sou favorável de se comprar o material, a matéria-prima, e a prefeitura tem a mão de obra e fazer esses braços. Né? Não precisa fazer um braço esticado no meio da rua. Eu acho que, porque se vocês todos forem verificar, está inclinado assim. Então, assim, né? Se a prefeitura fazer um braço menor, mas aumentar a inclinação, eu acredito que não precisa fazer daquele tamanho. E a prefeitura gastaria muito menos fazendo de mão de obra própria. Né? Então, eu acho interessantíssimo. Então, trocando 300 postes de luz no centro hoje, está indo mais 150 para a zona rural e ficando mais 150 a ser instalados com luminárias já na prefeitura guardadas. Então, a gente é algo louvável, que a gente, às vezes, aqui a gente critica, e eu sou um cara muito crítico, mas a gente tem que saber elogiar. Em relação ao que o vereador Altino falou sobre a cascalho, eu sou um vereador chato, cheguei a cobrar aqui, inclusive, o Fofinho, diretor de obras, cheguei a falar na tribuna e repito, ele é padrinho meu de batismo, mas eu não meço esforço de cobrar. Eu cobrei sim, na frente dele aqui, nessa tribuna aqui, não foi uma vez, 2 ou 3 vezes, foi várias, mas chega um momento que a gente tem que reconhecer. A população, às vezes, julga, porque eu sou oposição. Não existe oposição. Se fizer bem, vai fazer bem para o município. Se fizer mal, vai fazer mal para o município. As pessoas conseguem ter uma posição sobre isso. Quando você pega uma licitação de cascalho, igualzinho está hoje, que ficou 4 anos no último mandato, que eu estive como vereador aqui, como estavam as estradas rurais, hoje, eu estou acompanhando na zona rural, lógico, existe muito a melhorar, mas como está hoje? E a população tem que saber que hoje todo o material é licitado. Não é simplesmente, vou comprar o cascalho, vai lá e compra. Hoje é licitado, hoje o cascalho vem lá de perto de Ubatuba. Antes vinha um caminhão cheio, hoje não pode vir mais. Existe uma lei estadual que o caminhão pode vir até um certo limite, pesado pela própria empresa que vende o cascalho.
Então, isso a população tem que saber e a dificuldade para se fazer esse serviço. Então, sim, eu critiquei, mas estou aqui também para elogiar. Porque não choveu muito, mas essas chuvinhas que deram já era para estar deteriorado, igualzinho estava no comecinho do mandato. Então, a gente tem que elogiar, sim. Em relação ao lixo, concordo com o vereador Altino, inclusive a gente vamos implorar, ver que até conversei já com o senhor Ronaldo, ver o que pode ser feito. Lógico que foi feito um projeto agora faz pouco tempo, mas ver o que se pode fazer. Não existe uma cidade turística, desde o começo eu vim falando, uma cidade turística indo para o Paiol com uma lixeira daquele tamanho. As pessoas também não têm culpa que não tem onde jogar seu lixo, mas a prefeitura tem espaço sim para fazer uma garagem, para colocar umas caçambas, para essas pessoas colocarem lá. Não ficar visível uma cidade turística, onde se colhe. E não falo só lá não, indo para o Campo Monteiro, várias vezes eu vi, a prefeitura recolhe o lixo cedo e de tarde está cheio de lixo lá totalmente. Às vezes cobrar só do poder público não é o suficiente. Nós, seres humanos, temos que fazer a nossa parte. E se nós fazemos, tem que cobrar do vizinho, cobrar do amigo. Se não tiver a junção, que eu venho falando aqui sempre, só o poder público não vai fazer. Por isso que esse poder do voto tem que ser consciente, não por um troco por um voto de cachaça. Não por um favor, nós somos pagos para isso, para fazer. E às vezes eu vejo pessoas sendo criticadas, eu vou falar por mim. Vereador, existem várias maneiras de ser. Fiscalizador, legislador. Mas vereador também corre atrás, vem aqui em audiências públicas. Se faltar e forem poucas. Vereador corre atrás de emenda para o município, como eu conquistei vários, e vários aqui conquistou também. Criticar, o vereador não faz nada. Cada um tem sua maneira, e todos têm o dever, têm a sua... Podem criticar. Mas antes de criticar, vamos conhecer, reconhecer, ou então, se não fizer, cobrar. Quando todos falam, olha no site da Câmara, hoje nós temos a internet a favor. Olha no site da Câmara, o que todos estão aqui, ó. Meu nome é vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, todos têm nome. Estamos aí, ó, colocou no Google, todos aparecem. Hoje temos a ferramenta, mas não a ferramenta para simplesmente chegar a ver uma coisa e criticar. Vamos criticar? Temos que criticar. Porém, temos que saber criticar. Apontar o erro, mas apontar soluções. Hoje as pessoas vêm aqui, no dia a dia, somente, não estou falando todos, nem generalizando, é apenas algumas pessoas, graças a Deus, mas só criticam. Sequer se viu, algumas pessoas agora aparecem nas redes sociais, faz 8 anos que eu estou aqui, essa Câmara aqui, agora começou a ser mais frequentada, e graças a Deus com o Facebook sendo transmitida, mas é uma vergonha, 4, 8 anos nessa casa aqui, se contar 200 pessoas em sessões normais, se contar esses 8 anos, não deu 200 pessoas nessa casa. Nós temos que ser mais participativo. Assim como nós somos participativos na nossa família, no dia a dia, e também na política. Nós não vamos mudar o poder público somente com os políticos. Eu sim faço a minha parte, cada um se julga aí. Porém, sozinho a gente não vai em lugar nenhum. A gente cobra o lixo, mas chega no outro dia, as pessoas colocam o lixo, vamos supor, o caminhão passa segunda-feira, as pessoas, algumas, colocam o lixo na sexta-feira à noite. Não existe poder público que vai conseguir fazer tudo isso. Então cabe a cada um de nós ter consciência e ajudar. Em relação a algumas coisas que vem acontecendo no município, sobre julgamentos, as pessoas acham que eu vou perder a cabeça. Não vou perder. Infelizmente não vão perder. Estão desesperados. Se desesperem. Se eu perder, ou dependente do que acontecer na política, eu vou continuar sendo eu, cobrando do mesmo jeito. Então as pessoas não precisam achar de se vestir de artifícios mentirosos, caluniosos, pessoas que passam nos encarando nas ruas, intimidando. O único que me intimida, e eu respeito, é Deus e minha família. Não adianta começar a vir mandar recado, independente de quem seja que esteja aqui. Por quê? Há 8 anos atrás, quando eu fui sair, estava no outro lado, que hoje, sei lá que lado que é, eu era amigo. Mas eu virei inimigo desde quando que eu achei que o sistema estava errado.
Nós não precisamos encaixar no sistema. Nós temos que fazer o sistema nos encaixar na gente. Então eu sou amigo quando estou calado. E quando não estou calado, eu não sou mais amigo. Eu gostaria de falar muito mais, mas é só isso. Obrigado. Submeto à deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia do projeto de lei de autoria do Legislativo 15/2020, que não consta da pauta. Os vereadores que forem a favor, permaneçam na comissão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Jair, por gentileza, senta para mim. Os vereadores que forem a favor, permaneçam na comissão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Passamos agora à ordem do dia. Iniciemos pela discussão e deliberação do projeto de lei 317/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que faça a leitura de seu parecer. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Desculpa, senhor presidente, por eu estar levantando e sem pedir permissão. Sem problema, sem problema. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 317/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 317/20 de autoria executiva municipal que dispõe sobre permissão de uso dos mobiliários urbanos de propriedade do município, a título oneroso e precário pela Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sapucaí, a CISB, e da outras providências. Tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os âmbitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva autorizar a permissão de uso a título oneroso e precário por 2 anos prorrogados por igual período. A Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sapucaí, a CISB, dos mobiliários urbanos, totens da propaganda. Em conformidade com o disposto do parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei de comento, em contrapartida, a permissão do uso de mobiliários urbanos existentes ou implantados pela gestão pública, a Associação Comercial deverá efetuar o repasse de 70% do valor arrecadado ao Fundo Municipal de Turismo. Já o parágrafo 4 do mesmo dispositivo sobre que, na hipótese de implantação do novo mobiliário urbano pela gestão da Associação Comercial, o repasse ao Fundo Municipal de Turismo será 50% do valor arrecadado. Lida em plenário no dia 28 de setembro do ano 2020, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico da parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, apontando a ilegalidade. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer acostado aos autos, tem que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade por afronta ao artigo 103 da Lei Complementar Estadual 709/93 e no comunicado SDG 475/20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uma vez que a entidade beneficiada encontra-se proibida de receber qualquer tipo de auxílio, subvenção ou contribuição do município de São Bento do Sapucaí, até que regularize sua citação perante o TCESP. Isso posto, sou pela ilegalidade do referido projeto de lei e no mérito pela promoção do devido arquivamento do projeto de lei 317/20 de autoria executiva municipal. É o que tem a manifestar essas comissões 6 de outubro de 2020, vereador secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 317/20 de autoria executiva municipal, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 317/20 de autoria executiva municipal que dispõe sobre a permissão de uso dos mobiliários urbanos da propriedade do município, a título oneroso e precário pela Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sapucaí, a CISB, e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opino por seu arquivamento por afrontar o artigo 103 da Lei Complementar Estadual 709/93 e no comunicado da SDG 475/20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É esse parecer da presente comissão, salve o maior juízo das comissões 6 de outubro de 2020. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente. Vereador Josiano Cristina Silva Costa, vice-presidente. Vereador Gus Fala, secretário. Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloca em discussão parecer pela ilegalidade emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 317/2020 de autoria do Executivo Municipal. Em discussão.
O parecer pela ilegalidade emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 317. 317/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz de Santos Silva. Sim. Vereador Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Vereador Jorge Luiz Pereira. Voto sim. Vereador José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Vereador Josiana Cristina Silva Costa. Voto sim, senhor secretário. Vereador Matheus Zé da Silva. Voto sim, senhor secretário. Vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. A votação nominal de parecer pela ilegalidade do projeto de lei do Executivo Municipal 317/20 foi aprovado por todos. Passamos agora à discussão e deliberação do projeto de lei 12/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal 1220. Relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 12/2020 de autoria do Legislativo Municipal que dispõe sobre a denominação do parquinho municipal situado à Praça da Bandeira, sem número, Parquinho Municipal Sebastiano Pereira da Rosa, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva denominar como Parquinho Municipal Sebastiano Pereira da Rosa o parque infantil localizado na Praça Bandeira, sem número, nessa cidade. Lida em plenário no dia 31 de agosto do corrente ano 2020, durante a 14ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação. Conclusão, em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico encartado aos autos, tem que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa-técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer jurídico apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto pela constitucionalidade, juridicidade e boa-técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 12/2020, de autoria do Legislativo Municipal, de acordo com sua redação original. Ao que tem a manifestar, Estado de Comissão em 6 de outubro de 2020, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 12/2020, de autoria legislativo, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 12/2020, de autoria legislativo municipal que dispõe sobre a denominação do Parquinho Municipal situado à Praça da Bandeira, sem número, Parquinho Municipal Sebastiano Pereira da Rosa, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação dos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala de comissão em 6 de outubro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiana Cristina Silva Costa, vice-presidente, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer o projeto de lei número 12/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 12/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a denominação do Parquinho Municipal situado à Praça da Bandeira, sem número, Parquinho Municipal Sebastiana Pereira da Rosa, tem a relatar o que se segue. Trata-se de proposição que objetiva denominar como Parquinho Municipal Sebastiana Pereira da Rosa o parque infantil localizado na Praça da Bandeira, sem número, dessa cidade, lido em plenário no dia 31 de agosto do corrente ano de 2020, durante a 14ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação do projeto de lei. Encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, esta emitiu parecer favorável. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse do município ante os relevantes serviços prestados pelo homenageado cuja participação em sociedade foi ativa e meritória. Isto posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 6 de outubro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer ao projeto de lei número 12/2020, voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 12/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a denominação do Parquinho Municipal situado à Praça da Bandeira, sem número, Parquinho Municipal Sebastiano Pereira da Rosa, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. Esse é o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 6 de outubro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, e vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Coloco em discussão o projeto de lei 12/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Em discussão? O projeto de lei 12/2020, de autoria do Legislativo, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal, em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Dispensando as formalidades, com o voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Vereador Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Vereador José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Vereadora Josiane Cristina da Silva Costa. Voto sim, senhor secretário. Vereador Matheus José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria legislativa municipal 12/2020 foi aprovado por todos. Passamos agora à discussão e deliberação do projeto de lei 15/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social que façam a leitura de seus pareceres, aproveitando para solicitar ao secretário da CCJR que proceda com a leitura do substitutivo de autoria desta comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei de autoria legislativa municipal 15/2020. Relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que ele subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 15/2020 de autoria legislativa municipal que dispõe sobre a denominação de vias logradores da residencial Jardim Nova Conquista 2, tem a relatar o que se segue. O projeto vem à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei objetiva de denominar vias logradores localizadas na residencial Jardim Nova Conquista 2. Lida em plenário dia 14 de setembro do corrente ano 2020, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico encartado aos autos, tem que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, todavia há necessidade de alteração de nomeação conferida no artigo 3º, assim sou pela aptidão da presente propositura, dentro do campo de análise da presente comissão permanente, de acordo com o substitutivo apresentado. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 15/2020 de autoria legislativa municipal, de acordo com o substitutivo anexo. É o que tem a manifestar, Sala das Comissões, 6 de outubro de 2020, vereador que fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 15/2020 de autoria legislativa. Voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei 15/2020 de autoria legislativa municipal, que dispõe sobre denominação de vias logradores do residencial Jardim Nova Conquista 2, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos substitutivos apresentados por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 6 de outubro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiane Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emenda substitutiva ao projeto de lei de autoria legislativa 15/2020.
Dispõe sobre a denominação de vias logradoras do residencial Jardim Nova Conquista 2. Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, usando atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua República de São Marino, a via pública pavimentada localizada no residencial Jardim Nova Conquista 2 deste município, tendo início de interseção com a Rua José de Souza Camargo, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 6 segundos 71 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 10 segundos 67 milésimos oeste, estendendo-se por 237 metros e terminando a interseção com a Rua João Adão Lopes da Silva, do ponto de longitude 22 graus 40 minutos 59 segundos 74 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 6 segundos 92 milésimos oeste, conforme imagem de satélite constante no anexo 1. Artigo 2º. Fica denominada Rua Vicente Ribeiro Barbosa, a via pública pavimentada localizada no residencial Jardim Nova Conquista 2 neste município, tendo início na interseção com as ruas República de São Marino e Rua Vereador Francisco Donizete Pereira, Chico da Bolacha, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 3 segundos 91 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 milésimos 9 segundos 24 milésimos oeste, estendendo-se por 71 metros e terminando a interseção com a Rua José de Souza Camargo, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 4 segundos 43 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 11 segundos 67 milésimos oeste, conforme imagem satélites constantes do anexo 2. Só um minuto. Artigo 3º. Fica denominada Rua Sargento Marcelo Teixeira Pinho, a via pública pavimentada localizada no residencial Jardim Nova Conquista 2, neste município, tendo início na interseção com a Rua República de São Marino e Rua Vicente Ribeiro Barbosa, no ponto de latitude 22 graus 41 segundos 3 segundos 91 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 9 segundos 24 milésimos oeste, estendendo-se por 120 metros e terminando na interseção com a Rua João Adão Lopes da Silva, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 0 segundos 07 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 10 segundos 15 milésimos oeste, conforme imagem de satélites constantes no anexo 2. Artigo 4º. Fica denominada Rua Leopoldo Alves da Costa, a via pública pavimentada localizada na residencial Jardim Nova Conquista 2, neste município, tendo início na interseção com a Rua Vicente Ribeiro do Barbosa, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 4 segundos 9 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 10 segundos 66 milésimos oeste, estendendo-se por 104 metros e terminando do ponto de latitude 22 graus 41 minutos 0 segundos 80 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 11 segundos 62 milésimos oeste, conforme imagem dos satélites constantes no anexo 4. Artigo 5º. Fica denominado Rua João Adão Lopes da Silva, via pública pavimentada localizada no residencial Jardim Nova Conquista 2, neste município, tendo início na interseção com a Rua Vereador Francisco Donizete Pereira, Chico da Bolacha, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 0 segundos 07 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 10 segundos 15 milésimos oeste, estendendo-se por 146 metros e terminando na interseção com a Rua Doutor Octávio Oscar Campelo de Souza, do ponto de latitude 22 graus 40 minutos 59 segundos 69 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 5 segundos 05 milésimos oeste, conforme imagem satélites constantes no anexo 4. Artigo 6º. Fica denominada Rua João José dos Santos João Dias, a via pública pavimentada localizada na residencial Jardim Nova Conquista 2 neste município, tendo início na interseção com a Rua República de São Marino, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 2 segundos 03 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 8 segundos 18 milésimos oeste, estendendo por 71 metros e terminando na interseção com a Rua João Adão Lopes da Silva, no ponto de latitude 22 graus 40 minutos 59 segundos 78 milésimos sul. Longitude 45 graus 44 minutos 8 segundos 81 milésimos oeste, conforme imagem satélites constantes do anexo 4. Anexo 6. Artigo 7º. Fica denominado Praça Alvaurino Ribeiro de Paula, o logradouro público localizado no residencial Jardim Nova Conquista 2, neste município, localizado entre a Rua República de São Marino, Rua José de Souza Camargo e Rua
Rua Vicente Ribeiro Barbosa, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 5 segundos 03 milésimos sul, longitude 45 graus 44 minutos 10 segundos 66 milésimos oeste, conforme imagem de satélite constante no anexo 7. Artigo 8º. Fica denominado Praça Lúcio Francisco, o logradouro público localizado no residencial Jardim Nova Conquista 2, neste município, localizado dentro da Rua República de São Marino, Rua João José dos Santos, João Dias, e Rua João Adão Lopes da Silva, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 0 segundos 47 milésimos sul, longitude 45 graus 44 minutos 7 segundos 94 milésimos oeste, conforme imagem de satélite constante no anexo 8. Artigo 9. Fica denominado Praça Ítalo Pupi, o logradouro público localizado no residencial Jardim Nova Conquista 2 deste município, localizado na Rua José de Souza Camargo, Rua Vicente Ribeiro Barbosa e Rua Leopoldo Alves da Costa, no ponto de latitude 22 graus 41 minutos 2 segundos 39 milésimos sul, longitude 45 graus 44 minutos 11 segundos 48 milésimos oeste, conforme imagem de satélites constantes do anexo 9. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Artigo 1º. Revogado disposições em contrário, sala de comissões 7 de outubro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente e vereador, que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 15/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 15/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a denominação de vias e logradouros do residencial Jardim Nova Conquista 2, tem relatar o que se segue. Trata-se de proposição que objetiva denominar as vias e logradouros localizados no residencial Jardim Nova Conquista 2, lida em plenário no dia 14 de setembro do corrente ano, do ano de 2020, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação. Encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, esta emitiu parecer favorável, em conformidade com o substitutivo apresentado, para retificar a redação da propositura. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse do município ante aos relevantes serviços prestados pelos homenageados, cuja participação em sociedade foram ativas e meritórias. Isso posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente, é o que tenho a manifestar, sala das comissões, 6 de outubro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Parecer ao projeto de lei número 15/2020, voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 15/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a denominação de vias e logradouros no residencial Jardim Nova Conquista 2, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos do substitutivo apresentado, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. Esse é o parecer da presente comissão, salvo a juízo, sala das comissões, 6 de outubro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Coloca em discussão o substitutivo projeto de lei 15/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Em discussão. O substitutivo ao projeto de lei 15/2020, de autoria do Legislativo, está em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam na comissão. Os contrários, que se manifestem. Só um minutinho, vou chamar o advogado, só um minutinho. Ô, Lucas.
O substitutivo ao projeto de lei está em votação. Procedemos ao processo de votação nominal. Como vota o vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Vereador Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto o vereador Fábio Luiz Santos Silva? Sim. Vereador Jair Matias de Oliveira? Voto sim. Vereador Jorge Luiz Pereira? Voto sim. Vereador José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Vereadora Josiane Cristina da Silva Costa? Voto sim, senhor secretário. Vereador Matheus Zé da Silva? Voto sim, senhor secretário. Vereador Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. A emenda substitutiva ao projeto de lei de autoria legislativa municipal 015/2020 foi aprovado por todos. Então, quero agradecer aqui a presença do nobres vereadores, nobres edis, funcionário da Câmara Municipal, o senhor Alexandre, que se encontra nesse momento, até esse momento, na Câmara Municipal. Então, desejo uma boa noite a todos e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 17ª sessão ordinária do ano 2020.